no Tirando de Letra de hoje a gente está aqui recebendo a Márcia Sabino na casa dela. Então a gente está sendo recebido e recebendo você e seu livro, que tem um título interessante. Audaces Fortuna Juvat. A sorte ajuda ou protege os audazes, né? Por que você começou com a escolha de um título em latim? Bom, na verdade o título em latim ele foi uma das últimas das coisas que eu decidi assim no livro. Eu acho que ele é um provérbio em latim que resume bem a história dos personagens, né? A sorte protege os audazes. Ele vem muito remeter àquela ideia de que a gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que se preparar para ter sorte, né? Então, eu via muito se dizer assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, é mais ou menos isso. E muitas vezes eu ouvi isso ao longo da minha história, um pouco as pessoas falarem, nossa, como você tem sorte, mas por trás da sorte sempre tem essa audácia de sonhar e de correr atrás do sonho. E você fala ao longo da tua história, e é uma história interessante porque o seu perfil, quando se lê a tua biografia, você não é da área de literatura, não é da área de letras. Conta um pouco da tua formação e do inusitado de você se tornar uma escritora. Pois é uma audácia eu me propor a escrever um romance, né? Desde o começo eu sempre disse isso, porque a minha formação é exata, né? Eu sempre digo assim, eu fui treinada para exatidão dos números e agora eu estou me ousando a lidar com a fantasia das letras, né? Então eu comecei a estudar, sempre estudei em escola pública, depois eu fui fiz colégio técnico em eletrônica, continuei nessa linha sempre muito exatas, mas eu sempre gostei muito de ler. Desde criança gostei de ler e escrevia uma outra coisa, assim, mas isso se perdeu ao longo dos anos. E eu escolhi a carreira de engenharia porque era uma área que eu me identificava, a parte de exata, sempre gostei muito de matemática, de física, e aí eu fui nessa linha, né? Então, acho que muito recentemente é que eu resolvi retomar um pouco desses sonhos ou dessas coisas anteriores que ficaram, que não tem muito a ver com exato. Daí a ousadia de tentar propor um romance, uma história diferente. Longo. Você já escrevia alguma coisa antes? Não. Não, eu sempre escrevi, mas livros muito técnicos, sempre na área de exata, sempre na área de informática, sempre nessa linha. Mas romance foi a primeira ousadia. Eu fico pensando, um livro de 300 páginas, né? Para você chegar nesse final de 300, você deve ter eliminado muita coisa, deve ter burilado esse livro aí. Você conta que esse livro teve o apoio de pessoas que te ajudaram, que leram para você e falaram que você realmente estava aí para escrever. Para produzir um livro de 300 páginas, quantas páginas você escreveu? Pois é, eu não tenho essa média, mas isso acontece muito, né? Eu li muito, assim, histórias de escritores que diziam, Clarice Lispector mesmo, escrever é um rasgar, na época dela, que se datilografava, é um rasgar e escrever novamente. Eu diria que nesse é um deletar e voltar e ir para frente, nessa nova era que a gente está vivendo. Então, assim, eu não tenho um número específico, exato, de quantas páginas eu escrevi, mas muitas coisas foram cortadas, e talvez muitas coisas eu deixei de dizer porque realmente iam encadeando, ou então ia indo numa linha que não, esse não é o momento de falar sobre isso, né? E o livro foi todo pautado muito em cima de pesquisa, né? Muito da minha curiosidade pessoal em alguns assuntos que eu me julgava desconhecer. Então, à medida que eu fui descobrindo essas coisas, eu tive uma necessidade muito grande de repassar esse conhecimento. Então, ele foi sendo construído de uma forma bem despretensiosa, eu acho que a palavra é essa. E muito agradável, né? Porque você cria personagens que têm que ser mestres e ensinam outros personagens, e aí você foi embutindo esse conhecimento. Tem uma pesquisa histórica muito densa também, né? Porque tem uma verossimilhança forte. Você constrói essa história num outro tempo, num outro espaço. Como é que você pesquisou esses castelos, esses lugares, a própria Inquisição? Como é que foi a pesquisa para o livro? Tá. Bom, veio de uma curiosidade pessoal, como eu comentei, né? Eu fui criada na Igreja Católica, mas o tema Inquisição era um tema que me incomodava.
Então, como eu comentei, eu sempre muito na linha de estudo de física, de química, de matemática, nunca tive muito tempo para fazer isso. Muito recentemente, eu acreditava que eu tinha chegado num estágio que eu queria fazer ou ler outras coisas. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem onde eu fui conhecer a Europa e eu conheci um pouco desses castelos, desses lugares, eu vivi muitas surpresas. Essa viagem me provocou uma série de reações internas que eu não poderia supor, né? Então eu falei assim, não, eu acho que é interessante ir atrás dessas informações que eu nunca tive oportunidade de entrar mesmo, de me aprofundar. Então daí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E aí, a partir daí, eu conversando muito com meu marido, falando, agora está na hora de parar de ver coisas muito técnicas e me distrair com outras coisas que, ao longo da minha história, eu não tive oportunidade, talvez nem tempo, de pesquisar. E aí foi quando eu tive a ideia eu comentei com meu marido, eu acho que eu vou escrever um livro, né? Eu estava super empolgada com essa pesquisa, e aí ele falou, escreve. Né? E aí eu comecei também de um jeito muito despretensioso, eu não tinha assim, perspectiva de publicar e nem nada. A publicação também foi algo meio acidental, né? Porque eu estava com a história quase pronta. E um dia eu levei para o trabalho que eu tinha impresso, eu queria fazer uma leitura que eu ia para um outro lugar, ia ficar na sala de espera muito tempo do médico, e eu falei, não, eu vou levar. E deixei em cima da minha mesa. E no meio de uma reunião, meu colega disse que tinha muita gente assim reunido na mesa, a gente trabalha com uma equipe grande, e aí ele pegou e começou a ler, né? No meio lá, no meio assim. E eu não percebi, né? Na verdade não era para ninguém ter acesso. E aí ele mandou um e-mail perguntando o que aconteceu com o Dante, o que aconteceu com o fulano. Foi muito legal. Aí eu falei, eu sabia que um dia você ia escrever um livro, porque nessa viagem que eu fiz, os amigos também que nunca tinham viajado pediram para me mandar algumas dicas de lá, como é que era, que lugares que deveria visitar. E eu comecei todos os dias a escrever e-mail, mas eu não escrevia só falando sobre o lugar ou as dicas, eu falava sobre as emoções que eu estava vivendo, né? Eu falava das impressões que eu estava vivendo, das pessoas, dos rostos que eu encontrava. E as pessoas foram me dando feedback muito positivo, dizendo, nossa, como você escreve bem, você devia escrever e tal. Até que um dia, um ex-chefe meu, uma pessoa muito importante assim, para mim, que é o Maurício Campos, ele mandou um e-mail dizendo assim, Márcia, eu acho que você tem uma verve literária. Leve isso a sério, pense seriamente em escrever um dia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça durante um tempo, e quando teve esse ímpeto de escrever, eu levei isso em consideração. Por isso que ele é uma das pessoas que agradeço. É uma audácia muito grande escrever um livro, né? E com essa envergadura, porque é um livro denso mesmo, você teve um trabalho, um apuro muito grande, né? Porque você ergue 4 personagens muito fortes, Arthur, a própria Clara, Thomas e o Dante, e os 4 funcionam. Você teria um livro para cada um deles, por exemplo, se a gente fosse pensar dessa forma, né? E como é que você estruturou os personagens? Como é que nasceram essas vozes dentro da sua voz? Olha, a criação dos personagens, ela também veio dessa pesquisa, né? Eu tinha uma ideia de como eles iam funcionar. Então, assim, os personagens, eles trazem um pouco da minha história, da minha vivência também, de pessoas que você vive e tal, mas, no geral, ele foi construído com essa pesquisa. Então, eu falava assim, olha, a história vai ter um cavaleiro, né? Então, como é que eu vou construir esse personagem? Como é que vai ser ele fisicamente? Aí, no meio da pesquisa, você vê assim, olha, ele vai usar a espada, vai ter um treinamento denso. Se é assim, a espada normalmente precisava de 6 a 7 quilos, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser musculoso, né? Então, tem um amigo, nossa, seus personagens são musculosos, seus personagens são fortes. Eles são porque a estrutura exigia na história, no caminhar deles, né? E a ideia ali dos personagens como a história fala, você tem essa inversão um pouco, né, de você ter um destino e você acreditar nesse destino e ir em busca do seu sonho, né? Por isso é que muitas coisas acontecem, mas a audácia deles propõe que eles vão ter uma sorte diante do que acontece com eles, né? Então, mas não deixando as coisas acontecer, não esperando acontecer, mas fazendo acontecer. Eu acho que foi dentro desse formato que eu busquei criar cada um desses personagens.
E ficou muito forte nesse sentido, porque eles vão cruzando os caminhos e você arranjou um desenrolar para essa narrativa, você reverte o tempo inteiro. Quando a gente está numa expectativa de uma solução de uma coisa, você aparece com uma novidade que obviamente não vai ser contada aqui, porque você precisa ler o livro, mas se você esperar o próximo bloco, você vai conhecer mais um pouco. Fica aí que a gente volta já.